E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um estudo comparativo entre a BB Seguridade e a Porto Seguro, duas seguradoras, e esse vídeo aqui é uma sugestão, um pedido de um inscrito aqui do canal, meu querido Gonzaga. Um abraço, Gonzaga! Vamos ver hoje então, fazer um estudo comparativo, trazendo a parte do quarto TRI de 2021, alguns indicadores fundamentalistas e também lá no final a análise gráfica, e eu vou dar a minha opinião no final em qual dessas duas empresas eu investiria, e aí você continua os seus estudos e vê se alguma delas encaixa na sua filosofia de investimento, beleza? Então vamos lá! Então vamos dar início a esse estudo comparativo maravilhoso que a gente trouxe aqui hoje, BB Seguridade versus Porto Seguro. Quem será que vence essa batalha? E no final eu vou dar a minha opinião de qual delas eu investiria. Então, começando aqui desse lado de cá com a BB Seguridade, o valor atual da sua ação hoje está em R$ 23,37. Ela paga hoje 6,19% de dividend yield nos últimos 12 meses e está com uma desvalorização de 13,03%. Possui um patrimônio líquido de 7,2 bilhões e um valor de mercado de 46,7 bilhões e um free float de 33,58. O PL dela atual 11,88 e a sua média histórica 13,68. Então ela está sendo negociada aqui abaixo da sua média histórica do PL e o preço sobre valor patrimonial 6,42 e a sua média histórica 7,96. Você está disposto a pagar aqui 6 vezes a mais do que ela tem de valor patrimonial. Passando agora para Porto Seguro, valor atual da sua ação bem parecido com a BB Seguridade, R$ 21,25. Dividend yield excelente atualmente, 12,29% e uma desvalorização de 6,8% nos últimos 12 meses. Possui um patrimônio líquido de 9,3 bi e um valor de mercado de 13,7 bilhões de reais e um free float de 28,13%. PL dela atual 8,91, PL um pouco mais abaixo aí do PL da BB Seguridade e a média histórica 10,46 e também está sendo negociada abaixo do PL médio dela histórico. Preço sobre valor patrimonial atual 1,47 e a sua média histórica 1,65, um preço aqui mais próximo do valor patrimonial da empresa em comparação ao BB Seguridade. Nesse slide inicial aqui, eu daria um ponto positivo para Porto Seguro por conta do seu dividend yield aqui, mas no próximo slide a gente vai ver mais detalhadamente se no longo prazo ela entrega dividendos altos desse jeito. Então, primeiro aqui, um ponto para Porto Seguro. Olhando agora a distribuição dos seus dividendos de forma mais histórica, mais no longo prazo, então BB Seguridade atual 6,19 e a sua média histórica 6,46. Então está distribuindo próximo à sua média histórica ali e o seu payout, que é a porcentagem do lucro que ela distribui através de dividendos, 73% é o atual e a sua média histórica de 92,58%. Então ela praticamente distribui todos os seus lucros através de proventos aqui no longo prazo. E aqui do lado, Porto Seguro, dividend yield dela atual 12,27, um excelente dividend yield, e a média histórica de 6,02. Então, a média dele mesmo daqui, Porto Seguro, está na casa dos 6,02, está bem próximo da média da BB Seguridades e tem esses 2 anos aqui que estão com dividendos históricos. Então, são 2 pontos fora da curva, o mais interessante a gente comparar a média, e a média dos dois estão bem parecidas, pagando na casa dos 6% ao ano. E o payout da Porto Seguro, 25,82, é o atual e a sua média histórica 47,37%. Então a Porto Seguro distribui praticamente na média, no longo prazo, metade dos seus lucros através de proventos, enquanto a BB Seguridade distribui quase todo o seu lucro através de proventos. Olhando os seus destaques do quarto TRI de 2021, já vamos passar direto para o lucro líquido aqui da BB Seguridade. Teve um incremento de 33,8% em relação ao quarto TRI de 2020 e um aumento de 25,7% em relação ao terceiro TRI de 2021. E comparação anual, em relação ao ano de 2020, teve um aumento de 1,4%. Já a Porto Seguro, o lucro líquido do período teve um aumento de 30,8% em relação ao quarto TRI de 2020, 60% em relação ao terceiro TRI de 2021 e em relação aos anos aqui teve uma diminuição de 8,5% em relação a 2020. Então aqui para mim a BB Seguridade leva um pontinho aqui porque ela pelo menos
em relação aos anos aqui 2021 em comparação com 2020, pelo menos ela entregou 1,4% a mais de lucro, enquanto a Porto Seguro teve uma certa diminuição no seu lucro em relação a 2020. Olhando agora o indicador de rentabilidade, o ROI, que vai relacionar a rentabilidade em relação ao patrimônio de cada empresa, da BB Seguridade atualmente 54,02 atual e a média histórica 57,57 e ela consegue manter uma rentabilidade em relação ao patrimônio na casa dos 50% no longo prazo e o ROI aqui da Porto Seguro 16,49 atualmente e a sua média histórica 15,27. Então, se a gente olhar aqui, vem crescendo no longo prazo a Porto Seguro, mas a BB Seguridade está entregando uma rentabilidade bem maior em relação ao seu patrimônio, então um pontinho a mais aí para a BB Seguridade. Agora, entrando na parte do crescimento do lucro no longo prazo e do patrimônio no longo prazo, a gente percebe que de 2014 para cá, que são os dados que a gente tem da BB Seguridade, o crescimento do lucro dela não é constante, até chegou a diminuir os lucros aqui em 2020 e 2021. Essa barrinha verde aqui a gente vê que são os proventos distribuídos. Então ela praticamente distribui quase todos os seus lucros através de dividendos. E aqui embaixo o patrimônio líquido dela até crescente no longo prazo, mas perdeu muito patrimônio em 2020 e 2021. Já olhando Porto Seguro, já conseguimos enxergar uma rampa, olha só, crescente no longo prazo do lucro e do patrimônio também era uma rampa, não teve muita diminuição nem de lucro líquido nem de patrimônio líquido. Para mim, ponto positivo para Porto Seguro nesse slide aqui. Entrando na parte gráfica das duas, agora comparando com o Ibovespa, o nosso benchmark aqui, BB Seguridade desde 2013, 2014 começou a ser negociada aqui, que tem os dados disponíveis, ela está com a rentabilidade de 150%, contra 100% mais ou menos do Ibovespa e a Porto Seguro está com a rentabilidade de 140% desse mesmo período. A gente tem até mais dados históricos da Porto Seguro, mas para ser um estudo comparativo mais próximo da realidade, a gente compara o mesmo período, de 2014 mais ou menos para cá. Então ela está com a rentabilidade de 140%, quase 140%, enquanto o Ibovespa está na casa dos 100% aí. Então a BB Seguridade entregou um pouco mais de rentabilidade nesse período de 2014 para cá. Olhando agora a parte gráfica das duas empresas, todas as duas estão em dois períodos, dois momentos diferentes na análise gráfica aqui que eu vou mostrar para você. É o que eu estou enxergando. Talvez você enxergue coisas diferentes aí, mas tudo bem. Cada um analisa de um jeito. Na parte da BB Seguridade, depois da queda de março de 2020, olhando o gráfico semanal, ela está numa tendência de baixa e no atual momento, o que está acontecendo agora com a BB Seguridade? Essa semana ela está rompendo essa LTB dela, que é a linha de tendência de baixa, lá no topo desse canal de tendência de baixa, é uma resistência muito forte. Se ela fechar acima dessa LTB essa semana, isso vai gerar mais força para esse papel e se ela conseguir manter mais aí as próximas semanas em cima dessa LTB, talvez ela reverta essa tendência. E por que eu acho que pode ser que ela reverta a tendência? Ainda a média móvel de 72 períodos está por cima de 17 períodos. Mas olha o que está acontecendo aqui no atual momento. Ela fez um fundo, mesmo que seja discreto, maior do que o fundo anterior e acabou de fazer um topo maior do que o topo anterior. E toda vez eu repito isso aqui para gravar na sua mente aí o que significa topos e fundos ascendentes, é o pivô de alta. Então ela acabou de formar esse pivô de alta depois que ela rompeu esse tracejado aqui. Ela formou topo maior do que o topo anterior e fundo maior do que o fundo anterior. E isso é um padrão clássico de reversão de tendência para alta. E ainda está nessa resistência muito forte aqui. Não fechou ainda em cima da LTB, tá bom? É importante esperar essa semana terminar. E aqui o MACD dela está apontando para cima, mostrando essa tendência que ela está nas últimas semanas aí. E azul por cima da laranja. E o índice de força relativa mostrando que a força compradora está bem mais forte do que a força vendedora, quase chegando na zona de sobrecomprado, tá bom? Pode ser que depois que ela rompa essa LTB aqui, ganhe um pouco de força e depois faça uma correção para fazer o tal do reteste. Vai retestar essa LTB agora por cima como um suporte. Agora ela é uma resistência. Daqui umas semanas ela vai passar a ser um suporte e aí se ela segurar no suporte, isso é um ótimo sinal de reversão de tendência.
Já a Porto Seguro, para mim, já está ao contrário. Depois de março de 2020, ela vem numa tendência de alta de recuperação, enquanto a BB Seguridade estava numa tendência de baixa. Então a Porto Seguro teve essa grande correção aqui, ó, e perdeu o suporte dessa tendência de alta. Então perdeu esse suporte, veio aqui embaixo, ó o reteste que eu estou falando, ó, perdeu o suporte e está retestando ele agora como uma resistência. Então criou uma resistência forte para ela romper aqui. É importante ela romper essa resistência, fechar aqui em cima para ela voltar para esse canal de tendência de alta no médio prazo e aí ganhar mais força. E aí a média móvel 17 períodos cruzar para cima de 72 períodos, melhor ainda. E aqui embaixo o MACD dela, o que acontece? A azul está quase cruzando por cima da laranja e olha só, quando cruza a azul por cima da laranja, acontece esses tiros aqui no curto prazo de tendência de alta. Pode ser que ela volte a buscar o canal dela aqui e tentar vir aqui nessa resistência dela do canal. E aqui embaixo o índice de força relativa dela chegou lá nos extremos, sobrevendido, agora está crescendo a força compradora, mas ainda a força vendedora está mais forte nesse papel, não chegou no ponto de equilíbrio ainda aqui, então temos que aguardar. Todas as duas estão em momentos críticos, momentos de decisão. Uma é para romper o canal de tendência de baixa e talvez reverter essa tendência para alta, que seria a BB Seguridade, e a outra tentar voltar para o seu canal de tendência de alta porque ela perdeu o suporte dele e está fazendo reteste aqui agora. Qual das duas, para mim, eu acho que seria a maior oportunidade gráfica no atual momento? Para mim, seria a Porto Seguro, desde que ela feche em cima aqui desse canal, dessa resistência aqui e retome o seu crescimento e a média móvel de curto período cruze para cima de 72 períodos. Porque aí o MACD está um ponto muito interessante de entrada aqui, mas precisamos de outros sinais. A BB Seguridade eu não acho que está no momento tão oportuno agora, pelo menos nas próximas semanas, porque pode ser que depois que ela romper essa LTB, ela faça uma correção de reteste de cima para baixo, igual está acontecendo na Porto Seguro aqui. E aí talvez seja melhor esperar esse reteste acontecer e aí entrar quando ela pegar o suporte aqui da LTB e ir embora revertendo a tendência, tá bom? Agora olhando a parte fundamentalista das duas, para mim ficou de 3-2 para BB Seguridade aqui em relação aos indicadores fundamentalistas, aos resultados dela, mas se a gente olhar no longo prazo o crescimento do lucro e o crescimento do patrimônio, a gente consegue enxergar um padrãozinho mais crescente no longo prazo da Porto Seguro, um padrãozinho mais bonito de se enxergar, um gráfico mais bonito, né? Vamos falar assim. Então, para mim, fica na dúvida assim, são duas boas empresas, as duas eu acho assim, a BB Seguridade está muito descontada ainda em relação à queda de março de 2020, ela não recuperou praticamente nada dessa queda. Porto Seguro também praticamente, se a gente olhar aqui, as duas estão bem próximas lá da de março de 2020, então fico naquela indecisão de qual delas seria melhor. Se for olhar a pontuação rigorosamente falando, BB Seguridade levava melhor. Agora, se for olhar a oportunidade da queda de março de 2020, nenhuma das duas ainda se recuperaram e as duas entregam lucro no longo prazo, tá bom? Aí fica a seu critério na sua estratégia de investimento para ver se você coloca uma dessas duas aí dentro da sua carteira. Então é isso, se você tiver gostado desse vídeo, já te peço aquela curtida aí e já se inscreva aqui no canal também. A gente tenta trazer sempre conteúdos de qualidade e sempre melhorar a cada dia. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.